Muitos de nós, líderes de adoração, ministros de louvor, já passamos por aquele momento quando a gente está ali ministrando a adoração e parece que qualquer coisa é mais importante para aquelas pessoas do que aquele momento de louvor. Elas se distraem com o celular, com as preocupações pessoais e elas acabam não conseguindo focar ali naquele momento de adoração. E o que nós, líderes de adoração, devemos fazer então? A gente deve brigar com elas, mandar elas fazerem alguma coisa, a gente tem que ignorar, virar de costas e seguir o barco. Assista esse vídeo até o final que você vai entender um pouco do que você pode fazer. Tá, então qual é o nosso papel ali nesse momento em que as pessoas não engajam, quando a igreja ela não engaja no momento de adoração? A gente deve ignorar, continuar seguindo o barco, continuar ali adorando ao Senhor e deixar as pessoas ali, quem quiser vem, quem não quiser, problema deles. A gente tem que brigar com eles, a gente tem que mandar eles fazerem alguma coisa. O que a gente tem que fazer? E eu diria que a principal coisa que o líder de adoração tem que fazer naquele momento em que ele está ministrando ao Senhor, ele tem que amar aquelas pessoas. O próprio apóstolo Paulo fala em Colossenses 3, versículo 14, e sobre tudo isto, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Então, a principal coisa que nós devemos fazer é amar essas pessoas. Sabe, um exemplo muito bom disso é em Mateus 16, quando o apóstolo Pedro ele está com Jesus e ele tem a revelação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E naquele momento, Jesus celebra com Pedro aquela revelação. Ele traz declarações sobre a vida de Pedro e logo em seguida, quando Jesus ele está falando que ele vai precisar ser crucificado, Pedro chama Jesus num canto e fala assim: ó Jesus, isso daí não vai acontecer com você, tira isso da sua cabeça. Ele quer meio que repreender Jesus ali do que ele estava falando, e Jesus naquele mesmo momento repreende Pedro. Se você parar para pensar, até que não era tão desumano o que Pedro estava falando para Jesus, ele estava querendo cuidar de Jesus, só que Jesus ele entendeu aquilo ali, ele entendeu que aquilo não vinha de Deus. Jesus naquele mesmo momento ele repreende Pedro. Então quer dizer que Jesus não amava Pedro? Não. Isso quer dizer que Jesus amava tanto Pedro que ele precisou repreender ele naquele exato momento para tirar ele do engano. E é isso que nós devemos fazer como líderes de adoração. Nós devemos amar essas pessoas a tal ponto em que, se nós vermos elas fazendo algo errado, algo que vai atrapalhar aquele momento de adoração dela, nós devemos corrigir isso em amor. Então eu quero te dar aqui 3 pontos muito importantes que eu acredito que vai te ajudar no momento que você estiver liderando a adoração na sua igreja local, quando as pessoas estiverem ali desengajadas. O que você pode fazer? O primeiro ponto que eu quero falar aqui sobre a unção, eu não poderia deixar de falar isso, sabe? Nós como líderes de adoração é muito importante nós termos sim ferramentas que nos auxiliem. O que nós devemos fazer quando a igreja não está engajando, o que a gente tem que fazer quando algo dá errado. É importante ter essas ferramentas, só que essas ferramentas elas não podem substituir a unção de Deus sobre nós, sabe? Lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 17, diz que a unção, ela nos ensina acerca de todas as coisas. Então a unção que Deus colocou sobre a sua vida, ela também pode ensinar as pessoas no momento de adoração. Por exemplo, você provavelmente já entrou em algum lugar, numa conferência ou em algum culto em que você entrou e a presença de Deus estava tão forte ali, a unção de Deus estava ali, as pessoas estavam sendo tocadas por Deus e de repente você espontaneamente você começa a levantar os seus braços, alguma lágrima começa a correr do seu olho ou o seu coração ele começa a ficar quebrantado ali naquele momento. Isso é a unção de Deus ali naquele local te ensinando como você deve adorar. E essa é a melhor forma. Então, antes de mais nada, eu queria muito enfatizar isso aqui, a unção, sabe? É importante sim você ter as ferramentas, você saber o que você tem que fazer, você ter esses skills, mas acima de tudo, busque a unção do Senhor sobre a sua vida. E se você quer saber mais sobre unção, tem um vídeo da Zoe aqui nesse canal mesmo, que ela fala sobre unção e tá muito bom. Então, para você assistir, é só você clicar nesse link que tá aparecendo aqui em cima.
cima. Ponto número 2, você, líder de adoração, não manda, você direciona. Existe uma grande diferença entre esses dois pontos aqui, tá? Porque muitas vezes o líder de adoração ele começa a ficar irritado com as pessoas que não estão adorando, com as pessoas que não estão focadas ali naquele momento, e esse líder de adoração ele acaba se estressando ali, e ele acaba falando assim: vamos lá, levanta os seus braços. Vamos lá, agora grita aí. Exalta o Senhor. Tipo, como se ele estivesse dando ordem àquelas pessoas. E eu posso te garantir que essa é a forma menos eficiente, é a forma que menos vai ajudar aquelas pessoas. Lembra que eu falei, nós devemos fazer tudo em amor. A partir do momento que você deixa a raiva entrar no seu coração, ou aquela indignação, às vezes a gente fala, não, essa aqui é uma indignação santa. Não é indignação santa. Às vezes é aquela raiva mesmo que entra dentro de você e você quer, tipo assim, cara, pelo amor de Deus, levante esse braço. Tome cuidado com isso. Peça sempre para o Senhor derramar o amor dele sobre você, o amor às vidas no seu coração. Sempre peça isso a ele. E você, como líder de adoração, você vai trazer direções para aquelas pessoas. O nosso papel é apontar o caminho e ensinar essas pessoas a andarem nesse caminho. E por isso que é muito importante nós sabermos andar nesse caminho. Nós já temos feito esse trajeto muitas vezes. Imagina que você está dirigindo um carro em direção a uma cidade que você não sabe o caminho e existem várias pessoas no carro com você. Existe uma responsabilidade em você, como aquele motorista, de levar as pessoas no lugar onde era o combinado. E o nosso papel como líder de adoração é levarmos as pessoas nesse lugar de profundidade em Deus. Então nós devemos direcionar as pessoas, nós devemos mostrar o caminho, ensinar elas como elas chegam até esse lugar. Ponto número 3, por último aqui, traga o porquê. Quando você traz o porquê das pessoas estarem fazendo aquilo, você traz as explicações do porquê nós levantamos os braços, porquê que em alguns momentos nós temos que intensificar o volume da nossa voz. Quando você começa a trazer esses porquês, você começa a trazer uma consciência na igreja do que eles estão fazendo ali. Então, muitas vezes, em vez de você simplesmente falar, levante seus braços, só porque talvez você quer ver as pessoas com os braços levantados, não. Traga o porquê daquilo. Nesse momento, levante seus braços como uma forma de entrega ao Senhor. Porque quando nós levantamos nossos braços, nós estamos demonstrando a nossa dependência do Senhor. Faz sentido? Então, é muito importante você trazer os porquês daquilo. Nesse momento, vamos intensificar o volume da nossa voz, vamos intensificar o nosso clamor ao Senhor. Existe uma janela aqui de oportunidade em que nós devemos ir com agressividade, sabe? Trazer esses porquês. Agora, não é para você ir para o outro extremo e começar a pregar na hora que você está ministrando adoração. Não é isso, tá? São pequenas frases, chaves, que vão ajudar as pessoas a entenderem o que elas estão fazendo ali. Também eu aconselho muito vocês fazerem isso de uma forma de ensino mesmo, em um dia separado. Não necessariamente num culto de domingo ali, num culto na sua igreja. Marca um dia, um workshop de adoração na sua igreja e traz ali o que vocês acreditam como adoração, o porquê que a gente faz assim, por que a gente tem tanto tempo de louvor, por que a gente valoriza tanto a adoração, por que a gente fala para levantar os braços, por que a gente fala... Tudo esse tipo de coisa, porque se você começa a trazer uma consciência na igreja, você sai desse lugar automático e você entra num lugar de um culto racional ao Senhor. E isso não é nem um pouco errado, tá? É importante sim que enquanto nós estamos adorando ao Senhor, nós tenhamos a consciência daquilo que nós estamos fazendo, porque isso vai tornar aquele momento muito mais poderoso. Então é isso, pessoal. Esses foram aqui os meus 3 pontos que podem te ajudar quando você perceber que a igreja está desengajada. Então o ponto número 1, a unção. É muito importante você buscar a unção de Deus sobre a sua vida, você estar fazendo aquilo debaixo da unção do Senhor, porque a unção de Deus também vai ensinar aquelas pessoas. Ponto número 2, você não manda, você direciona, tá? Você não é aquele líder zangado, bravo, que fica falando para as pessoas, faz isso, agora faz aquilo, agora vai para a direita, agora vai para a esquerda. Não, você direciona, você aponta o caminho e você ensina eles a andarem naquele caminho. E o número 3, você traz o porquê daquilo, a importância, para você trazer essa consciência na igreja do que eles estão fazendo ali no momento de adoração.
Eu espero que tenha te ajudado. Eu quero saber os feedbacks de vocês. Coloca aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações. E uma coisa muito importante, a gente tem um grupo no Telegram onde a gente disponibiliza esse material de uma forma escrita, e no final desse material tem algumas perguntas de processamento para você responder e você entender melhor como você está, como que está a sua igreja nesse aspecto, tá bom? Deus abençoe e a gente se vê na próxima.